Por que você vai entregar um pedaço da sua empresa por conta de dinheiro? Uma das coisas que eu mais penso e acredito ultimamente é que se você quer que alguém invista na sua empresa, que ela seja inteligente e complemente a sua empresa, para crescerem juntos, para ela atuar na sua empresa. Mas como é muito difícil a gente achar alguém que tenha o dinheiro e tenha a competência, que tal você conseguir essa verba, esse investimento do governo? O governo, gente, ele está cheio de oportunidades para sua empresa melhorar, para sua empresa crescer. E hoje os meus dois convidados são especialistas nessa área. Vou ler o currículo porque o currículo é extenso. Ela é empreendedora, pesquisadora e gestora de projetos com atuação nas áreas de educação, sustentabilidade, tecnologia e inovação social. Eu vou pular essa parte porque os dois são sócios. Aí eu vou falar já já dessa startup que é um fenômeno. E ele é mestre em letras pela USP, ele é pós-doutor em letramento científico pela UNB, escritor imortal por diversas academias de letras, e os dois são sócios e fundadores da startup Escrita com Ciência. Sejam muito bem-vindos, Érica e Marcos. Que bom que vocês vieram, meu xará. Gente, eu estou muito feliz pela presença de vocês. Esse papo que a gente teve aqui nos bastidores, ele já foi esclarecedor e eu acredito que a gente tem muito conteúdo para entregar pro pessoal e muita coisa boa que muita gente não sabe. Gente, para começar nosso papo, me conta um pouquinho sobre a história de vocês e como vocês se conheceram. Deixa eu só botar um pouquinho aqui para frente aqui, Marcos. Então, pode começar. Primeiras damas? Primeiras Vamos, damas. Érica, vamos. Conta isso. Primeiras damas, somos cavalheiros aqui, ó. Muito obrigada. Gente, nós começamos no edital da Uhum, UNB, do Co-Creation, ok. e nós entramos com projetos diferentes. Eu acho bem interessante falar isso, porque nós submetemos projetos diferentes, entendeu? É normal Uhum, que as pessoas saiam de lá nos seus grupos, né? uhum. E nós entramos em projetos diferentes e saímos juntos. E fomos campeões em segundo lugar, Exato. né? Desde então, desde 2021, quando nós nos conhecemos, que nasceu a Escrita Consciência. Primeiro era Escrita Consciência, De pivotamos, consciência. de consciência, Aham. pivotamos COM, preposição, hein, gente? Mas como é que você foi parar lá na UNB? Você vem de uma formação, você me falou, agora eu Sou esqueci. bióloga. Bióloga, Uhum. você é de Natal. Sou de Natal. Nossa, Você é ainda de não. Natal? Sou de Natal. Ah, muito bom, Érica. Então, pode sentar que a história Terra é boa. longa. Deixa só uma pergunta rapidinho. De onde você é de Natal? Eu sou de Natal, capital. Natal capital. Daquelas praias lindas, uma Ponta praia Negra, maravilhosa. Candelária. De onde que você é ali? Eu sou de Candelária. Candelária, já fiquei lá em Candelária. Aham. Maravilhoso, maravilhoso. O Marcos conheceu esse ano, Sim, né? É? tive a Lá em casa. oportunidade, gente. Olha, eu fiz um tour lá em Natal, fiquei 2 meses. Eu digo Ai, que que eu sou delícia, quase um hein? conterrâneo. Ó, A família Gadelha é bem grande lá em Ah, é? Natal. Ó, eu conheci touros, conheci pitangui, pirangi. Cara, hoje a minha esposa, o meu sogro é de Natal, a gente fica Ah, que em legal. Búzios, perto ali, é Pirangi, né? Que Aham. é Búzios, depois Pirangi. E é porque eu sou. Ai, amiga, assim, faz 15 anos que eu saí por Uhum. lá. Mais de 15 anos. E tá em Brasília, nesses 15 anos. E tem alguns lugares que eu não lembro mais. Não E lembro. todo ano eu vou. Não, e lá é mais pro. É, Não é o interior, né? Mas é o não, litoral é norte que chama, litoral né? norte. E assim, toda a minha adolescência eu passei Uhum. lá em Pirangi. A gente tinha casa lá em Pirangi, Legal. entendeu? Então, assim, é uma fase muito interessante e que, assim, guardo no coração. Não Uhum. temos veraneio aqui. No Nordeste a gente tem veraneio, que é a Sim. época que todo mundo se muda para as casas de praia, né? Total. Aí, assim, agora a gente não está mais lá em Pirangi, nós estamos em São Miguel do Gostoso. Nós temos Ah, que casa lá. Então legal. já faz alguns anos que aí a gente vai para lá. Uhum. Saímos da litoral sul para o litoral norte, que é Legal. perto de Touros. E tem um Hum. pôr do sol maravilhoso. Não, Natal é maravilhoso. lindo. E você, Marcos? Me conte um pouquinho da sua história. Sou de Birigui, interior de São Paulo, sotaque interior. Fiquei até os 17 anos lá, depois fui para a capital, fiz meu mestrado e doutorado na USP, e Uhum. depois, em 2000, antes da pandemia, vim para cá como professor substituto da UNB,
Ok. e permaneci até agora, né? Uhum. Aí agora já sou sócio fundador da Escrita Consciência com a Érica e também professor da Universidade Estadual de Goiás, efetivo. Me fala um pouco que eu achei, assim, sensacional. Gente, agora vamos entrar no assunto que verdadeiramente interessa. O que que é essa startup? O que que é a escrita com preposição ciência? A Escrita Consciência é uma edtech que é voltada para o letramento científico. Nós ajudamos empresas, pessoas que queiram escrever, ou seja, tirar suas ideias e pô-las no papel. Para isso, nós temos um método desenvolvido que estabelece 3 habilidades socioemocionais, que nós chamamos de método hack, que vai hackear o seu cérebro. Então vamos lá. R é de responsabilidade, onde nós vamos atuar com tarefas simples, microlearning, para que você não se sinta assustado diante de uma tarefa difícil. Lembrando sempre que uma maratona começa sempre com o primeiro passo. Uau. O A seria o autoconhecimento. O que seria o autoconhecimento, Marcos? O autoconhecimento é quando você descobre quais são os seus limites Ok. e quais são suas potencialidades. Ou seja, um grande guerreiro sabe onde vai chegar, mas também sabe como vai chegar. E isso é autoconhecimento. Maravilha. E o C é a criatividade. Criatividade não tem nada a ver com ideias novas. Criatividade não quer dizer originalidade. Também não quer dizer ineditismo. Criatividade é você fazer ferramentas úteis a partir daquilo que você já possui. Por isso, na Escrita Consciência, nós desenvolvemos a criatividade a partir das suas potencialidades. Por isso que é o método hack. Uhum. R de responsabilidade, A de autoconhecimento e C de criatividade. Com esse método, nós atualizamos não só a maneira como a pessoa se escreve, ou seja, como ela coloca as suas ideias no papel a partir de fórmulas, scripts que nós atuamos, mas, sobretudo, respeitando o seu estilo, né, Érica? A Érica fala muito sobre respeitar o seu estilo. Você pode complementar. Então, quando a gente pede, quando a gente é procurado para alunos, né, Ok. para ajudar na escrita do mestrado, doutorado, uma dissertação, uma Uhum. tese, a gente sempre prima pela autoria, né? A autoria tem que ser do aluno, Exato. né? Ok, Mas claro. aí usando nossos métodos para tirar a ideia dele da cabeça e colocar no papel. Eu sempre falo que quando a gente tá na cabeça e tem dificuldade de colocar no papel, é porque o pensamento não está organizado, né, Marcos? Uau. Então, por isso que desenvolvemos essa técnica, tá? Antes de começar a escrita mesmo, a gente conhece o aluno, sabe o porquê que ele está ansioso, por quais são as dificuldades dele, e a gente, em cima das dificuldades do aluno, a gente ajuda ele a escrever. E, Marcos, a gente faz um impacto grande, tá? Sério? Quando um aluno ele termina uma dissertação, um doutorado Uhum. ou um mestrado, ele ascende socialmente. Tipo, se você terminou, se você está no cargo público, você começa a ganhar mais. Total, Tá? sim. Se você é aluno e entregou seu doutorado, você começa a ser especialista naquele assunto. Então, as oportunidades de emprego aumentam. Sim. Entendeu? Isso é um impacto real. E a segunda parte que nós estamos fazendo agora não é só ajudar os pós-graduandos e graduandos, que foi a primeira fase do Escrita Consciência. Legal. Nosso empenho agora é o que você começou a falar no podcast. É fazer com que você não venda uma parte da sua empresa, mas que você capture, a partir de recursos públicos, uma parte da inovação da sua empresa. Que é Total. muito mais fácil. Não quer dizer que não seja assim, sem esforço nenhum. Quer dizer que você tem que ser muito mais estratégico. Uhum. Você aplicar em editais públicos para subvenção pública, ou seja, dinheiro que você vai receber do público, do governo público, do que você vender uma parte da sua empresa para uma pessoa estranha, uma pessoa que quer só a ordem do capital. Ou Uhum. seja, o seu bem mais precioso, que é a sua empresa, você está dividindo alguém que só vai te dar dinheiro. E dinheiro, gente, eu vou dizer alguns dados para vocês. O Brasília, ela tem diversas políticas de fomento locais. Nós temos a FAP-DF, que é a Uhum. principal financiadora, mas também nós temos o BRB Ventures, que é uma das linhas de créditos mais baratas do Brasil, eleito como um BSB? BRB. 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 O BRB Ventures, que é a parte do BRB que faz investimentos, Uhum. ela tem umas linhas de créditos mais baratas e também umas que mais investimento em early adopters, que são o Uhum. quê? Aqueles que estão ainda no começo da linha de produção
e estão primeiros acessos. Ou seja, tem uma ideia e tem poucos usuários. Não chegou a 1 milhão, por exemplo, de usuários. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcos. Tem 3 etapas lá, por exemplo, vamos falar aqui rapidinho de Start BSB, Ah, que sim. inclusive está aberto. As Sim, até inscrições dia estão abertas. 14, viu, gente? Olha, eu li 15. Não, Não, dia até dia 14. 14? 14. Li errado? Tá lá, já tá 14. Gente, ó, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Então, assim, Quarta-feira. pegando esse gancho que você acabou de falar, É. existem, pelo menos assim, no Start BSB tem a parte de ideação, Isso, incubação e aceleração, certo? Exato. O que você acabou de falar, em qual dessas que se encaixa? E dá um overview, por favor, gente, para explicar assim como é cada etapa dessa, o que deve se preocupar em cada etapa, como é que a gente pode Deixa eu esclarecer. começar com a ideação e você Claro. finaliza. Então, na ideação, Ok. é aquele fato que eu te falei. Você tem uma ideia na cabeça e ainda não foi para o papel, né? O governo, com a lei, o incentivo da Lei do Bem 2021, ele quer que você, empreendedor, que esteja com essa ideia na cabeça, consiga empreender, Tente. tirar do papel e começa a empreender. Gente, isso é uma coisa muito interessante do governo também. Por quê? Uhum. Porque tem muita gente que está rodando seu negócio sem estar legalizado. Sim. Então, quando você faz isso, quando ele te dá essa oportunidade daquela ideia que estava toda, né, emaranhada na sua cabeça, você coloca no papel, você estrutura, você se formaliza, você fica atuando na legalidade. Total. Ele consegue saber o que você está fazendo e como ele pode te ajudar. Então, essa fase é para você que tá com aquela ideia ou já tem alguma coisa rodando, mas não está estruturada, você entra na fase de ideação. Ok. Que aí são 53 mil que o governo está te dando de fomento. Gente, E são 60 vagas. São Uau, 60 E só vagas. pode participar quem for do nosso quadradinho. É. Ou seja, edital você não está do competente por Distrito São Federal. Paulo, porque eu e a Erika fazemos vários editais. E um dos nossos principais problemas, desculpa falar aí, gente, eu sou paulista, é São Paulo. São Paulo captura quase 70% dos editais do Brasil. até porque é uma cidade grande, E é é um um estado polo. grande Não, também. e é um polo muito. E é um polo de inovação. Sim. E aí a gente compete com essas daí. É difícil uma startup ou uma empresa competir nesse. E esse edital, gente, do Start, BSB, é um edital feito por nosso quadradinho, pela nossa FAP. Então você, empresário, você tem que participar porque foi feito para você. A segunda fase é a fase da incubação. O prêmio é maior, que são 110 mil, mas também são menos vagas. São 30 vagas apenas. Então é muito. E nessas 30 vagas, você vai ter que passar um processo também de mentoria, que nós passamos no ano passado, na fase 2, então nós temos propriedade, né, para falar. É todo um processo feito junto com o Instituto Multiplicidade. Um beijo aí para a Cris, maravilhosa, Cris do Instituto Multiplicidade. E é importante essa parte porque você já tem um MVP rolando. O que é um MVP? É um mínimo produto viável. Ou seja, você já tem uma plataforma funcionando, já tem os primeiros clientes e você quer melhorar, fazer novos ciclos de experimentação, certo? Então é diferente da ideia da primeira fase. Aí, só lembrando que tem vários segmentos, tá? Então, ele tem de Agritech, tem Construtec. Mas essas 30 vagas é geral. Geral, é geral. Mas você pode colocar em vários segmentos. Porque às vezes, eu sou de construção civil, eu sou de letramento científico, eu sou de saúde. Temos Piscicultura, nós Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta agora, no meu caso. Que inclusive, gente, esse é um dos grandes poderes que o podcast tem. Eu me inscrevi no Start BSB e... Na terceira fase. Na terceira fase de aceleração, porque o Estúdio Podcast ele já é uma empresa que fatura, já tem um DRE, já tem alguns resultados, algumas métricas. Então eu preciso desse investimento justamente para otimizar o processo, otimizar o meu projeto. E quando eu conversei, vou até mandar um abraço para o meu querido amigo Edson, do Chame a Lu, que é uma grande startup aqui de Brasília. Edson. E assim, o Edson falou, cara, conversa com a Erika. Quando eu entrei em contato com a Erika falou, eu vou ter que chamar o Marcos, porque aí a gente soma as forças e vai dar muito bom. E já tá dando. Mas assim, pergunta. Primeira pergunta que vocês me fizeram é o seguinte. Quem escreveu o seu projeto? Eu falei, ué, eu. O feliz da vida aqui.
Mas, gente, vamos lá. E eu queria que vocês comentassem isso e me dessem algumas dicas, porque aqui também o podcast serve como uma consultoria. Então, estou aqui para aprender, com certeza. Mas, assim, quando vocês falam assim sobre projeto, porque é um pouco intuitivo ali, né? Você vai entrando, vão entrando algumas telas e você vai respondendo. Ah, qual é a justificativa do seu projeto? Ah, qual que não sei o que, não sei o que lá, qual que é o faturamento? E eu fui respondendo, achando. É isso o conceito de projeto que vocês falam, porque eu já me inscrevi lá para trás num FAC, Fundo de Apoio à Cultura. E é um projeto mesmo, é escrito, né, vamos supor, você vai pro computador, escreve, e aquilo eu achei um pouco diferente. É porque o FAC hoje segue esse modelo, ou é porque o Start PSB segue? Me explica um pouquinho sobre isso. Desculpa, não sei se eu fui muito claro, mas Na sua equipe são quantas pessoas? hoje são 3. Não, você colocou lá no projeto quantas pessoas? Ai, agora eu não me lembro, mas 3. Tá, então, começa com a pontuação pela equipe. E tem peso 2. Tudo começa pela leitura do edital. Isso é o pulo do gato, minha gente. Eu e a Érica, nós sempre falamos assim, manda o edital pra gente. Por quê? Nós somos exímios leitores de editais. Nós vamos lá pegar os critérios que tem. Então, nós fazemos uma coisa chamada espelho. O que é o espelho? Ok. É pegar todas aquelas perguntas que você faz, colocar no Word, organizá-las e colocar a pontuação e a norma de escrita. Porque lá você viu, até 100 palavras, tantos caracteres, não viu? Sim. Você fez, você lembra. Sim, Então, sim. mas além daquilo lá, nós colocamos do lado da pergunta a pontuação daquela pergunta. Isso você não tem. Nós, do Escrita, temos. E assim, quando você viu o edital, ele estava lá do dia 10 ao dia 29 de outubro. Sim. Né? De outubro não, de agosto. De agosto. Mas você sabia que acabava dia 4? As inscrições? Porque é de Eu duas sabia. fases. Se você, como é que você soube? Você foi lá Não. na FAP, mas no edital não tinha escrito o 4. No site não tinha? Não, no site tinha, No mas Não, no não edital escrito não tinha. Não, Você porque eu tinha li que o saber. edital, mas eu não sou um exímio leitor de editais. É. Inclusive, eu sou um exímio preguiçoso leitor de editais. E li, assim, aquela leitura bem dinâmica. Então, lá estava Mas escrito eu vi que é 4. etapa pré-inscrição e inscrição. Sim, Indo e as do 2 dia etapas. Não, Tanto que eu pré-inscrição e fui no inscrição. dia 4, e aí tinham prorrogado, eu não li pela minha... E aí eu me inscrevi Nova. novamente. Olha lá, tá vendo? Então, o que acontece? Aí vai valer a última e você perdeu um ponto. Por quê? Se você tivesse lido o edital, que tem uma regra da anterioridade. Que um dos critérios de desempate é quem escreveu primeiro. Então, a partir do momento que você fez a sua segunda inscrição, vai valer a segunda inscrição e a data da segunda inscrição. Tá vendo? Nós, da Escrita Consciência, fazemos exatamente isso que vocês não fazem. Mas não é por maldade. Gente, Sim. desculpa, não é por maldade mesmo. É o nosso trabalho. E a gente gosta que vocês continuem fazendo isso. Total. Porque isso faz com que o nosso trabalho seja útil, né, Érica? Aí eu vou contar um caso aqui bem curto. Conta, né? Quando que é preciso você ler? Eu tenho uma Exato. cunhada que é médica. Dani, beijo! Ela salva a família. É sério, ela fez um concurso nacional, ela passou em 3º lugar. Legal. Aí ela falou, faz um recurso para mim, porque só é uma vaga. Ela já é concursada. Aí eu fui fazer. Aí a primeira coisa que eu vi lá é que tinha assim, coloca o seu diploma com a sua especialização, né, com o número de horas virado para frente. Ela tinha colocado sem hora nenhuma. Então, como é que eu vou fazer um recurso? Uma coisa que era... Errou. Entendeu? Ela falou, eu não li, que era assim. Então, eu gosto de usar como exemplo, porque assim, é bem básico isso, né? Então, e às vezes você perde uma oportunidade. Sim. Que aí ela não vai fazer ela vai fazer outros concursos, mas esse ela perdeu. Tá, então, ó, gente, eu perdi no primeiro. Mas a gente vai conversar, já tô conversando. Já aqui, tá viu? conversando aí. Tá vendo? Não, mas eu digo, é uma coisa que eu sempre falo aqui. Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Exato. Se você quer chegar mais longe, você vem acompanhado. E aqui eu já entrevistei grandes mentes aqui de Brasília, grandes cabeças. E o que eu mais percebo é isso, assim, que não adianta, você pode ser o cara mais estudioso, mais letrado, mais dedicado, que você nunca vai ser mais inteligente do que a consciência coletiva. Exatamente. Então, assim, é o que eu tô percebendo aqui agora. E realmente, gente, foi o que aconteceu. Eu não tô inventando, realmente eu fiz a inscrição, porque na hora, com pressa, eu falei, já deve estar aberto aqui. Aí
quando eu fui olhando, eu fui, pô, mas isso aqui eu já tinha respondido. Aí outra Fui. Você pergunta, já como usou você fez o seu vídeo? Vamos lá, Agora é o momento, vamos lá. a gente se diverte nesse Gente, momento. eu vou contar uma história pra vocês rápida pra ilustrar É. essa sua pergunta. Eu já cheguei na última etapa do Shark Tank. São 6 etapas, 6 não, são 5. Eu cheguei na quarta, a quinta é o programa. E eu sou muito bom, a minha empresa ela é muito boa em fazer propagandas em Sim. vídeo. Então, no Shark Tank eu peguei um vídeo, preguiça também, assim, sabe? Que a gente não tem muito tempo pra ficar se dedicando. Aí eu peguei um vídeo que tava lá pronto e mandei. E cheguei até a última etapa do Shark Tank. E nesse agora a gente tem um vídeo muito bom. Que eu falei, eu acho que cabe, pelo que eles estão me perguntando aqui, cabe. E mandei o link desse vídeo. Depois eu posso mostrar pra vocês o Você vídeo. colocou um cliente seu falando? Sim, eu acho que sim. Olha. Olha, Não, tem que lembrar. É porque esse vídeo tem depoimento. É um vídeo pronto, que eu uso ele há muito tem tempo já. depoimento de um cliente. Acredito eu que sim. Tem que lembrar. Você falou o que ia fazer com o dinheiro? Não. Não É- tinha é- escrito. Errou! Não tinha escrito a consciência. Errou! E aqui a gente mostra na hora. E é engraçado que o do último que eu. E não faz sentido. Faz total. Faz Gente, total. é o que a gente faz. Não é que a gente sabe as respostas. É que além de ler o edital, como a gente mostrou, nós vamos pegar, vamos fazer um script para você. Você vai lá, você vai escrever com as suas ideias, com a sua voz autoral. Nós, eu e a Erika, a nossa equipe, que nós temos mais 6 pessoas trabalhando com a gente, Uhum. nós vamos pegar aquelas vozes suas, vamos melhorar e vamos trazer uma outra coisa que eu perguntei para você. Você colocou dados? Sim, os dados de venda, de faturamento, os dados Não, os dados de Brasília. É interessante. para justificar É. que aquilo ali é uma oportunidade. Não. É porque o edital Olha, é errou de federal. Aqui é o jogo, o jogo do 7 Só tô levando pé. É só trave aqui, é pé. Então, gente, eu quero mostrar pelo estudo aqui do Marcos, com muita brincadeira, mas também com muita seriedade, que isso, gente, é normal fazer. Total. A gente ouve isso diariamente. Eu e a Érica. A gente está mostrando para você a importância de ter alguém, uma Orientando. consultoria, Sim, orientando. Porque eu juro, se eu falasse para você, você não faria? Claro. Você faria porque faz sentido. Sim. Mas a pessoa, eu sempre falo, quando você está dentro do furacão, você não vê a destruição que você está fazendo. Verdade. Você tem que sair fora do furacão, ver onde o furacão tá indo para sair de volta dele. Porque senão você tá. E ele falou duas coisas que nossos clientes falam recorrentemente. Uhum. Não tenho tempo, fiz nas pressas, usei o material não personalizado. É muito mais fácil quando você faz qualquer coisa, tem um mentor, uma pessoa que estuda para te ensinar aquilo. Aí um outro caso, uma colega fez um concurso e ela acertou Sebrasp, né? 88 pontos e o pessoal entrou com 82. Só que ela não lembrou que podia deixar em branco. Aí o que ela não acertou, tirou, foi para 60 e pouco. Entendeu? Mas ela fez uma pontuação muito maior que muita gente. Então, assim, o quanto que é preciso uma pessoa para orientar, Total. né? Você deixa de perder tempo. Total. A pessoa já passou por aquilo, ela já estudou aquilo, ela vai dizer assim, vai por esse caminho que vai dar certo. Porque ela falou É assim, isso que a gente ela falou faz. assim, eu só errei aquelas que eu tinha dúvida. Então, aquelas que eu tinha dúvida, ficasse em branco. Sim. Só Entendeu? colocava aquela que você Não tinha tinha certeza. técnica. Ela, mas podia? Eu falei assim, podia. Você não leu o edital? Não, gente, eu confesso a vocês que eu já entendi a importância. Inclusive em off, depois nos bastidores a gente vai conversar, vou entrar em contato. Não, porque é o seguinte, se você acredita mesmo no seu projeto, cara, paga. Paga pra pessoa te ajudar a escrever o projeto, paga pra o negócio acontecer. Porque senão, assim, eu acredito, é uma opinião minha, assim, que muito mais do que você errar é a frustração de agora, por exemplo, eu tenho um projeto muito bacana que, pô, tá com tá com uma atração boa, tá Performando, performando legal, que agora eu poderia, por exemplo, ganhar, se não me engano, é 200 mil, não é? A 200 parte? mil, a Terceira fase. Vamos falar sobre a terceira 200 mil. fase, fase então? Terceira fase são 300 mil. Não, São 300. não, 200 mil. Para Aí eu ia começar a terceira chorar aqui, fase, terceira fase são 200 mil. E baseado em quê? Baseado em faturamento, se a ideia já está vendendo, se já passou por processo de aceleração. Você contou se passou por aceleração? Contei.
Não passei. Ótimo, ó, tá, já Aí, passou. assim, Não passei. aí- Yeah! Penha de novo, né? Aí, Porque não como- passou pela aceleração. assim, Penha. eu acho que o edital tem alguns pontos de atenção. Por exemplo, se Exato. você lê o edital, ele não vai dizer assim, que você tem que estar vendendo e performando. Ok. Não, tá não lá. vai estar. Mas se o avaliador ele pegar 2 projetos, que um está vendendo E o outro não e o tá? outro não, Todo você acha, organizadinho, você acha financeiro. quem é tá- que vai passar? Claro que é o. Entendeu? Então, assim, as mensagens subliminares Uhum. que a gente entende que é importante estar lá, entendeu? Daí a importância do nosso script. Porque quando a gente manda o script pro nosso cliente, já vai estar lá a pontuação que ele vai ter, já está tido lá qual é a maneira. Porque isso é importante para o nosso cliente. Uhum. Porque ele, primeiro, tem um tempo exíguo, Sim. ele tem uma produtividade muito grande e ele tem que cuidar dos funcionários e da vida dele. Uhum. E a gente entende isso. Só que nós também entendemos que o edital não vai entender nada disso. Uhum. Ele só vai entender o que está escrito dentro das Não, e regras. o Né? cliente não é expert em edital. Não é. Assim, Não somos. ele não trabalha com isso. Nós trabalhamos com isso. E Entendeu? nós vimos isso de forma clara e objetiva porque a gente vê isso todos os dias. Uhum. É igual um maratonista. Ele corre todos os dias. Então, para ele fazer 10 quilômetros, 20 quilômetros, é tranquilo, porque ele faz isso de forma recorrente. Sim. Nosso olhar já é treinado para ver as minúcias. Ok. E o olhar seu, quando você vai escrever ou ler um edital, é um olhar de um leigo. E é tranquilo, gente, tranquilo. É uma das coisas que a gente fala para os nossos clientes, que a gente não tem, nós não trabalhamos com culpa. Nós trabalhamos sem culpa. Tá certo. Você que bom. fala pra gente o que você precisa, a gente entrega. Pronto. Porque o nosso trabalho é esse. E a gente gosta do que a gente faz, né? E temos outros editais também, tá? Uhum. Quando um cliente vem com um projeto, eu já fico imaginando. Esse aqui, Qual que encaixa? esse aqui pode encaixar naquele outro edital. Tem editais distritais, editais regionais, editais nacionais. Legal. Tipo o Rouanet que a gente estava conversando, né? Que aí tem você consegue pegar um valor bem maior que esse aí. Uhum. Tem o FINEP, tem o de São Paulo, é PIP. É, Pipe, Pipe. FAPD. Então, assim, tem vários outros. Só pra gente fechar esse assunto das 3 etapas. Vale a pena eu me inscrever uma terceira vez agora estruturado ou só Bem na... feito é melhor que mal feito. É, bem feito, melhor que Então mal vale. feito. Manda pra gente a sua resposta, a gente ajuda você. Que resposta? Você recebeu. Outra coisa, você recebeu no seu e-mail, no seu ato de inscrição, tudo que você colocou. Aquilo lá é o seu espelho. E se você perder aquilo, vai ser ruim, porque você vai precisar daquilo para justificar a sua resposta na etapa 2 de inscrição. Então, gente, tomem cuidado. O e-mail que você colocar no ato de inscrição no Start BSB é o caminho das pedras. É lá que você vai receber todas as instruções que você ganhou, vai receber quando você vai assinar o contrato. Esse e-mail é imprescindível. Então não coloque um e-mail ruim. Coloque um e-mail que você tem usa. acesso. Aí, Marco, vamos falar um pulo do gato. Que Uau. esse aí é o pulo do gato de milhões. Sério. Se você tiver usado o chat GPT e não tiver limpado corretamente, seu espelho vem cheio de borrão. Vem Cheio de borrão. É mesmo? Eu tenho provas. Eu tenho provas. Sério. Nós tivemos que colocar algumas empresas novamente. inclusive Porque a elas nossa, usaram o porque chat GPT, a gente pediu para não usar. Não usei não, os não usei nossos não. assistentes usaram e de E repente de veio lá. repente deu. Eu sou um inexperiente honesto. Porque usar o chat GPT, eu acho, pra mim não pode. funciona. A gente trabalha com IA, nossa IA. Mas é a nossa IA. Uhum. A né? nossa IA, ela é domada. Treinada, domada, pra atender a gente. educada. Não, e a gente tem um amigo que disse que quando a IA invadir o mundo, vem pegar o profissional. Eu sou até educada, né? Eu falo, não gostei, está horrível. E assim, o que vem? Porque as pessoas, geralmente, elas pegam e copiam diretamente do Word Uhum, para a resposta. uhum. Esse fato pode acontecer, gente, tranquilo, viu? Sem culpa, lembra? Sem culpa. Aqui a gente não trabalha com culpa. Isso acontece, naquele espaço em branco entre as letras, que nós chamamos de espaço, você sabia que lá tem vários códigos? São os códigos de formatação. Aí quando você manda, vai aparecer asterisco, chip, Ele branco. leva tudo. Quando você manda, ele leva de tudo. Você coisa. não limpou. Você não limpou. Aí a pessoa, que no caso vão aparecer isso, ele vai falar, olha aqui, o menino ou a menina usou. Não, usou o chat. Não é proibido porque não diz, Não, mas fica feio. Fica Fica. feio de entender, fica tudo Não, e ela não vai desconexo, fazer a entendeu? menor força, Aí, né? assim, se o avaliador tiver 20 empresas, você acha que Ele ele vai passar escolher um aquela que tá e-mail limpa. olhando a Claro. sua? Claro. Exatamente, não aquela que tá toda bagunçada. Cara, que bacana. Não, e vocês falando dessa forma, gente, a gente aqui na Escola de Artistas, a gente já colocou alguns cantores
em alguns programas, no The Ó, Voice. tem aqui a sua amostra. Não pode mostrar, mas só pra você ver como fica. Não é verdade? Olha lá, o Total. espelho. Olha aí. Tá Depois vendo? dá uma olhada na sua. E Ah, você aí, falou que não. e aí, essas crianças que a gente conseguiu colocar no The Voice, eu pensava mais ou menos dessa forma que vocês, assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Sim. Se abriu o edital, se abriu as inscrições foram abertas, sei lá, dia 1º de maio. Cara, se inscreve no dia 1º de maio. Porque o brasileiro já tem essa cultura de deixar tudo pra cima da hora. Não precisa. Isso. Aí, assim, no dia 1º de maio, vamos chegar ali 2, 5, 10 inscrições. No último dia, sei lá, no dia 30 de junho, sei lá, Vai chegar A vai plataforma milhares. chegar cai. milhares, vai chegar 1000. Aí o cara vai olhar assim, a menina cantando 2 segundos e não, tchau. Tchau. É capaz, se você se inscrever no primeiro dia, o cara assistiu 2 vezes seu vídeo. Olha, eu gostei dessa menina. Olha aqui, ó, ainda mostra pro outro. Agora, no último dia, meu amigo, é tudo. Nunca. E aí eu entro em outros detalhes, que assim, é repertório. Então, assim, eu, como um expert, eu sou professor de canto, fui, né, professor de canto durante muito tempo. Mas hoje eu tô só na parte pedagógica Só da tá escola. encantando. É, só. E aí, eu tinha essa análise. Então, por isso que eu vejo a importância, porque isso que eu tô falando pra vocês, eu só adquiri com muito tempo. Tá vendo? Foi depois de tomar muitos nãos. Aí eu Sim. comecei a falar, cara, por quê? Que essa menina tão boa não passou? Vamos tentar fazer de outra forma? Vamos olhar isso aqui? Vamos melhorar aquilo ali? E aí, com esse exercício, a gente vai ganhando experiência e vai melhorando. Então, eu vejo que não vale a pena, tá? Gente, eu não fico. Se fosse pra puxar. Eu geralmente eu sabatino. Eu não puxo o saco. Mas é porque eu sei que o trabalho de vocês é importante, gente. Porque realmente, assim, eu já vejo que. Fiz besteira. Mas isso daí, a gente fala, gente, não tem que ter dor durante esse processo, né? Porque o processo nosso é de ensino mesmo. E Total. nós fazemos letramento científico. O que é o letramento científico? É tornar a informação científica palatável ao grande público. Legal. Então, quando nós escrevemos, por exemplo, os processos das empresas que estão com a gente vai lá, vai no IPDF, que é o antigo CODEPLAN, pegamos os dados habitacionais, pegamos os dados, por exemplo, eu falei do seu agora, 30% das pessoas no mundo Tem tem medo de falar. problema de falar em público. Aí você fala, é um dado que você poderia ter colocado. Sim. Eu tava vindo no carro com a Erika, eu falei, Marcelo, é uma batata. Não, Erika, o que a gente escreve, a gente se contamina. Você sabia que 1 a cada 3 mulheres sofre algum tipo de agressão durante a vida? Caramba. Segundo a ONU Mulheres, 2023. A Erika também tem 2023, 2024. Tem muitos dados que a gente. E assim, a gente trabalha com dados. Todo e qualquer projeto a gente embasa com dados. Porque por que vai existir aquele projeto se ele não estiver preenchendo uma lacuna, alguma coisa, se ele estiver resolvendo algum problema? Você está falando não dos é? doutores, né, no DF. Tá. A gente estava falando justamente isso, que a população do Distrito Federal fica em torno de 3 milhões. Então, a cada 100 mil habitantes, tem 21 doutores. E olha que nós estamos no Distrito Federal. Brasília é um lugar onde o nível de estudantes, o nível das pessoas que estudam é elevado. É comparado com algumas cidades nos Estados Unidos, entendeu? Mas, caraca, ainda é muito pouco. Você pensou em cada 100 mil pessoas, 21 só só. 21 pessoas terminam o doutorado. Tem diversos motivos, tá? Olha, a gente tem um dado que, em 2021, cada 10 pessoas faziam pós-graduação, 7 desistiam. 70%. A gente estava vendo dado agora, 2024, 6 agora desistem. Tá vendo? Né? A escrita Diminuiu, consciência Ele foi tão feliz, assim. Mas olha só o quanto que ainda é muito pouca gente que decidiu estudar. Por N motivos, tá? Porque a educação é difícil, porque alguns professores mesmo não são preparados para orientar todos os alunos que chegam no nível de estresse elevado, porque também a gente nós não nos preparamos enquanto estudantes para escrever. Sim. Sabe? É mais fácil fazer algumas contas de matemática do que fazer um parágrafo, saber as regras do parágrafo. Nós ensinamos tudo na escrita, desde quantas linhas você tem que escrever, quantos verbos tem que ter cada oração. Não, você tá brincando. Claro, é Tem uma uma ciência, é uma técnica, técnica. E a escrita serve para isso, a escrita consciência, para deixar você não só uma pessoa que conhece o seu estilo de escrita, mas que você possa soltar o verbo de fato, colocar suas ideias no papel com segurança,
desde no seu escritório, quando você vai fazer um bilhete para o seu filho. Porque o que nós comunicamos? Para ser entendidos. Sim. Não é isso que você faz Como todos os usar? dias? Viva a voz! Não, é uma A coisa gente que eu... tem soltar o verbo e como usar o pronome oblíquo. Bolas no papel, igual agora tá vendo. Não, mas é uma coisa que eu acredito. Vocês trouxeram uma novidade pra mim, mas o que eu sempre falo em vários podcasts é que comunicação não é o que você fala, é o que a outra pessoa entende. Logo, se você não souber se expressar, e principalmente por meio da escrita. Então, Exato. vocês trazem de uma forma muito legal e eu fico muito feliz assim, de terem pessoas representando a nossa comunicação. Exato. E no DF isso é novidade, porque nós fazemos parte de um círculo que chama-se Science Techs, Uhum, que são as startups ok. que trabalham com ciência. Ok. Porque a ciência, ela é uma comunidade, COM né? preposição. né? Que é uma comunidade. E essa comunidade, ela tem suas próprias regras. Ok. E aí fica como se fosse um pedestal de marfim. Uhum. As pessoas não conseguem chegar até lá. Porque imagina, você tem que passar por um processo seletivo, que é exaustivo, Sim. tem que ter um processo de língua, Uhum. depois vai ter a prova oral, depois vai ter a prova escrita, depois vai ter a entrevista, o projeto. A pessoa até chegar no mestrado, doutorado, Uhum. fazer isso com um filho, com um marido, com uma casa, como que a gente faz? É Loucura. muito difícil. Eu sei como que é isso. Eu sei exatamente como é Ah, que é ele isso. sabe exatamente. Chamo de van, vai. Chama de- Então, a gente trabalha exatamente nesse processo para tornar essa escadaria Uhum. mais fácil e mais acessível. Que ela vire de fato uma rampa. Porque hoje ela não é fácil. Não é. Marcos, E a gente tem essa o consciência. quanto que é difícil. Nós já tivemos vários alunos, tá? Uhum. Assim, nós temos alguns alunos e tem aluno que chega tão emocionalmente abalado Sim. de tomar remédio, de repente entregar a tese, não querer nunca mais ver. Eu falei, caraca, você passou 4 anos trabalhando isso aqui você tem que ganhar dinheiro com isso. De se É portar até. Se tem uma coisa que eu amo mais da minha família é Pix. É sério, vender, amiga, é sério. Tá certo, e eu Sério? adoro, eu adorei, Como é que eu Érica. pago meus boletos? Meu filho é Sim, adolescente, come total. pra caramba, é sério. Sim, Adolescente colégio é caro, come. tudo tem que ser gente. Entendeu? É isso que a gente faz. Então, assim, quando um aluno que chega assim, eu não quero mais saber, só quero que vocês me ajudem a terminar isso aqui. E no final ele diz, me reconectei com o tema, me reconectei com a escrita e muito Voltei a gostar obrigada. do meu tema. Ele fala assim, Entendeu? Costa, eu voltei a gostar do meu tema. Eu odeio meu Isso é- orientador, mas eu gosto do meu tema agora. Entendeu? E isso faz uma diferença enorme. Sim. Aí, como eu te falei, se você termina, você entrega um trabalho, a maioria dos nossos alunos são servidores, Uhum. né? Então, assim, ele começa a ganhar mais, Sim. não é? Então, Tem isso que dá um automaticamente. impacto econômico na família. Uhum. Sim. É por isso que eu acho que a gente faz um trabalho gigante, entendeu? Cara, eu já tô convencido, gente. Não, já tô convencido, tô muito feliz. Inclusive, assim, porque a educação, tal como o empreendedorismo, transforma. Exato. E eu sou um cara que tô trabalhando nas escolas, vamos dizer assim, as escolas regulares, né? Que é o fundamental, é o infantil, fundamental E médio. e o médio, fundamental 1 e 2 e médio. Muito mais focado em infantil, fundamental 1 e 2. Então, assim, eu vejo que quando a gente prepara bem as crianças, inclusive com essas que a gente conversou em off, sobre incluir inteligência emocional, educação financeira, que, pô, eu fui ver educação financeira, eu vou dizer Muito assim, há 10 importante. anos atrás, assim, de verdade mesmo, um fluxo de caixa, porque pode ser aplicado para a sua receita doméstica. Exato. E, e Total. muitos brasileiros, eles estão realmente endividados e tudo mais, porque eles não tiveram educação, eles não foram ensinados. Então, o trabalho que vocês trazem, e eu até trago uma provocação, já indo pro... A gente vai ter que encerrar, né, gente? Mas ó, antes de eu encerrar, eu já queria deixar uma sugestão pra gente aqui. Sim. O que vocês acham da gente iniciar agora o podcast com preposição ciência? Olha! E começar a esclarecer, começar a trazer esses assuntos à tona, porque acho que eles são necessários. E aí, só uma provocação pra gente fechar, que é o seguinte. Eu entendi, sim, tudo que vocês me trouxeram sobre essa questão de, 100 mil pessoas, 21 são doutores, e o que eu queria saber de vocês, a opinião de vocês? É sobre essa nova era da internet, que tem pessoas que estão falando nós vai e estão, não sei se eles estão realmente milionários, mas pelo menos postando nas redes sociais que estão milionários, eles estão fazendo. Então, assim,
Como é que vocês enxergam isso e como é que vocês dão uma solução para isso, para essa coisa? Porque eu vejo muitos doutores, muitos mestres mostrando o seu potencial na Uhum. internet, mas muitas pessoas, inclusive muito gabaritadas, que não querem pisar nesse terreno. Como é que vocês enxergam isso hoje? Como é que vocês estão quanto a isso? Mas eu acho que a internet, as redes sociais, é um Uhum. caminho sem volta. Legal. Tá? A gente pode entrar de várias maneiras. Você pode entrar fazendo uma coisa legal, Uhum. falando certo, estimulando a fazer a coisa certa, Ok. porque vai ter público também. E se você fizer uma coisa errada, vai ter público também. Uhum. Então, assim, é o mesmo trabalho, fazer errado e certo. Eu prefiro fazer o certo. Escolhe. Até porque eu tenho filho. Mas, Sim. assim, não tem volta. A inteligência artificial, que a gente falou aqui, você pode usar para escrever, não tem problema nenhum. Você tem que saber fazer, Legal. né, o pedido da forma correta e tudo Uhum. mais, colocar o para pedir, você nem precisa usar o português, né? O que inviabiliza, na verdade, não inviabiliza que ela te dê uma resposta, Uhum. mas é preciso você saber português para saber se a resposta dela está correta, né? Sim, total. Tudo que a gente pede na IA, a gente revisa, tudo. Legal. Eu não coloco texto nenhum que veio da IA sem revisar, Uhum. porque às vezes ela inventa dados, Uhum. né? Ela faz um monte de coisa para te Imagina, dar, alucina, né? alucina total, te dá Uhum. uma resposta que você queira. Sim. Eu acho que rede social, internet é um caminho sem volta. O que é que a gente tem que fazer? É aprender. Aprender como estar nesse meio, como se Uhum. locomover como andar, caminhar, né, nesse lugar. Pra gente melhorar essas métricas. Com Aham. certeza. No meu ponto de vista, o caminho digital é um caminho do agora e também um caminho do amanhã. Legal. Nós trabalhamos hoje com letramento científico, Uhum. mas, sobretudo, com a IA humanizada. É um Muito livro que bom. nós lançamos, depois eu vou te mandar o QR Code para você colocar aqui para Show. gente. É um livro que nós fizemos junto com a Fiocruz, a Érica coautora, e o professor Fausto, que é o meu supervisor agora, meu segundo pós-doutorado na Fiocruz. E lá nós debatemos o conceito de inteligência artificial humanizada, que Uhum. pode parecer um paradoxo, que se ela é artificial, como que ela pode ser humanizada? No sentido de que ela é artificial porque ela traz dados que nosso cérebro não consegue alcançar, Sim. né? Nessa dimensão, nessa Velocidade. velocidade. Só que ela é humanizada porque nós revisamos, nós temos reflexão crítica, nós humanizamos dando sentimento, colocando lá uma visão e uma perspectiva que é nossa, que é singular, que é única, que é irrepetível. Uhum. E por isso, nunca nós deveremos deixar de ser humanos para ser mais produtivos ou ser de uma maneira mais profícua para aquela entrega. Eu sempre Total. considero que o bom texto não é aquele texto que entrega o que foi perguntado. O bom texto é aquele que tem alma. E a alma, gente, só depende de uma coisa, de você colocar as suas ideias no papel. E para isso, a escrita consciência te ajuda. Uau! Não, e essa revisão, gente, Aham. não é assim, só emocional. É uma revisão de um background, de um repertório que nós Aham. temos com estudo, com academia, com o que nós fazemos, entendeu? Então, é muito importante esse lado. Quando a gente, hoje, toda IA é humanizada digitalmente, tecnicamente falando, né? Uhum. Mas a gente traz esse olhar do humano realmente, entendeu? Esse repertório que a gente tem para Reflexão crítica. a reflexão crítica, pronto. Eu concordo com vocês, eu acredito que a IA ela tem que ser como um suporte. Ela não Sim. pode ser o caminho do meio, ela não pode ser o centro do seu o cerne do seu projeto, da sua execução. Tem que estar ali complementando, corrigindo, ajudando. Travou, pega uma ideia, mas agora pessoas que realmente Para estão substituir. Não, até substituir não porque tem funciona. assim, ainda estamos. Se você vai fazer um vestibular, amigo, não Sim, tem IA. sim, Tá? não Se você vai tem. fazer. Você vai defender o seu mestrado, seu doutorado, Não tem. não Não tem IA. Você tem. tem que aprender para apresentar. Então, assim, é melhor que você vá treinando e ela sirva de suporte, Uhum. não de orientador da sua vida, entendeu? Exato. Eu sempre falo que tem documentos também que norteiam o uso de IA na academia. Gente, Sim. a Unesco, desde 2021, tem mais de 4 documentos. Se você colocar Unesco, inteligência artificial, uso ético, você já vai ter um documento lá, que ela lançou em 2021. Tem mais 3 documentos, um de protocolo de uso de IA, um de chat GPT no ensino superior e o outro de o uso de inteligências
artificiais genéricas para pesquisa e ensino que é voltada para professores. Esses são 4 documentos. E ainda se você quiser, empresário que tem acesso à ISO e também à BNT, nós temos 4 documentos desde 2022 com as diretrizes de como se está inserir a inteligência artificial nas organizações. Então, falta de regulamentação não é falta de consciência e falta de contratar gente para poder Só isso trabalhar aí isso. já dá uns 6 meses de estudo. Pessoal, o papo tá bom demais. A gente, Muito bom. a gente já tem que marcar o nosso próximo encontro. Pessoal, então vocês perceberam o tanto de oportunidade que está girando nesse mercado para startups? Para você que tem uma ideia, para você que sabe, gosta muito de ajudar as pessoas, mas quando chega na frente, quando sai da porta de casa, entende que vem um vento frio, você já volta correndo. E com recursos, você vai conseguir se agasalhar, você vai conseguir empreender, você vai conseguir fazer a diferença no mundo, que é o que todos nós empreendedores queremos, tá? E claro, é, com a escrita consciência, você vai mais rápido e mais longe, não só mais rápido. Eu sempre digo, tenham mentores, tenham pessoas que já chegaram aonde você está querendo ir. Então, espero que esse podcast tenha sido muito esclarecedor. Eu quero te agradecer, Érica, muito obrigado. Eu quero te agradecer, Marcos. Muito obrigado por tudo, por toda essa informação, por todo esse conteúdo. E já está lançado o desafio, podcast Consciência. Gente, muito obrigado mesmo pela audiência de vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Valeu!